Seja bem-vindo ao canal Sobrenatural de Deus. Aqui, o sobrenatural sempre acontece. Eu sou pastora Aline, líder da comunidade evangélica do Sobrenatural de Deus, ao lado do meu marido, pastor Felipe Rodrigues, e dona da Fábrica dos Bonecos Humanizados, a única fábrica exclusiva do Brasil. Anterior, tratamos de um assunto muito delicado e muito polêmico: violência física, violência doméstica no casamento, como a Bíblia trata esse assunto. E hoje nós também vamos tratar de um assunto muito polêmico, que é um outro tipo de violência. Aquela que as marcas não aparecem no nosso corpo físico, as marcas estão na nossa. No primeiro vídeo desse canal, eu compartilhei com vocês que durante a minha infância e a minha adolescência, eu vivi em um lar onde havia constantes violências domésticas. O meu pai agredia fisicamente a minha mãe. E foi nesse contexto familiar que eu cresci. E no meu primeiro casamento, eu tive um primeiro casamento, convivi com esse homem durante 17 anos. Inclusive, ele foi o pai das minhas 3 filhas, a Larissa, a Ana Paula e a Maria Antonella. Tivemos um casamento que durou 17 anos e foram 17 anos de muita dor, de muito sofrimento, porque ele não me agredia fisicamente, ele agredia a minha alma. E falar sobre esse assunto aqui no vídeo é muito difícil para mim. Eu estou tendo dificuldade de compartilhar isso, porque é automático. A gente fala de um assunto e a nossa mente logo traz a memória e a gente começa a lembrar e a sentir todas as emoções que a gente viveu nesse relacionamento conturbado. Foram 17 anos de muita dor, de muito sofrimento, e eu ouvia palavras como: você é burra, sendo eu uma mulher que tenho pós-graduação; você é gorda, e naquela época eu tinha 67 quilos; você é velha, e na época eu tinha menos de 30 anos; você só tem pensamentos absurdos, você é doida, você é louca, e na verdade eu sempre fui uma empreendedora. Mas veja, ele me agredia com as suas palavras. E as palavras dele agrediam a minha alma, machucavam a minha alma. E as palavras dele me adoeceram. Eu cheguei ao ponto, tá, de viver uma depressão profunda, de ficar dentro de um quarto escuro durante uma semana, pedindo todos os dias ao Senhor a morte. E o mais triste de toda essa história que eu estou compartilhando aqui com vocês é que ele era um pastor, pregador da palavra. E dentro do meu entendimento, dentro da minha limitação, eu acreditava que se ele não estava me agredindo fisicamente, eu não estava sofrendo agressão. Só que, na verdade, eu estava adoecendo emocionalmente por causa das palavras dele, por causa das atitudes dele, por causa do proceder dele. Ou seja, era um relacionamento tóxico, era um relacionamento que me fazia mal, era um relacionamento que não me trazia alegria, era um relacionamento que não vinha do coração de Deus. Porém, eu pensava da seguinte maneira: eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso subir um monte, eu preciso fazer propósitos, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a vida desse homem, para mudar o caráter desse homem, para eu poder viver um casamento feliz. Afinal, a mulher sábia edifica sua casa, e a tola, com as próprias mãos, a destrói. Então eu ficava com esse versículo bíblico na minha mente, no meu coração, o tempo todo, e nessa luta, luta essa que pode ser a sua luta,
pode ser a luta de uma amiga sua, pode ser a luta de uma vizinha sua, de uma parente sua. Então, encaminhe esse vídeo para alguém que esteja vivendo essa luta espiritual, essa luta emocional, essa luta mental em um relacionamento. Eu falo bem melhor sobre esse assunto, eu destrincho esse assunto nesse livro aqui, ó, Libertação, Libertação. Você que está vivendo um relacionamento abusivo, você que está vivendo um relacionamento tóxico, você precisa ler esse livro. Esse livro vai mudar a sua vida, em nome de Jesus. E o link para você adquirir esse livro está em algum local aí no nosso canal, tá? Entre na nossa comunidade e adquira esse livro. Vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí rapidinho, no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 28. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ei, pessoal, cuidado. Cuidado com aquele homem que ele não agride fisicamente, mas ele agride emocionalmente. Ele agride com palavras, ele agride com atitudes, ele agride com comportamentos. Cuidado. Tem muitas mulheres adoecendo, assim como um dia eu adoeci, assim como um dia eu tive depressão profunda por causa de um relacionamento tóxico. E Jesus não quer isso para você. Jesus não quer isso para você. Nós temos o direito de sermos felizes em todas as áreas da nossa vida. O nosso Deus é Deus de plenitude de vida. Ah, pastora Aline, então, se o meu marido, ele me agride não fisicamente, mas com palavras, com atitudes, com comportamentos, eu não tenho que orar por ele, eu não tenho que interceder pela vida dele. Sim, você deve. Você deve orar por ele, você deve interceder por ele, mas você não deve aceitar viver essa situação. Deus não te criou para isso. Deus não te formou para isso. Você é preciosa demais aos olhos do Pai. Então não aceite isso. Procurei ajuda em muitos homens e mulheres de Deus, em muitas pessoas que eu tinha referência. É óbvio que eu tinha vergonha de contar a minha história. Então sempre quando eu ia fazer algum atendimento, né? Quando eu ia compartilhar minha história, eu falava que é a história de uma amiga. Eu nunca dizia que era a minha história, porque eu tinha muita vergonha disso, viu? Mas eu nunca ouvi de nenhum pastor, de nenhuma pastora que me atendeu, nenhum deles. Falaram para mim, Aline, sai desse relacionamento, porque esse relacionamento está te matando. Ninguém falava isso para mim. Todas as pessoas falavam assim, Aline, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa subir um monte, você precisa fazer propósito, você é responsável pela libertação dele, enfim. E eu estava morrendo. É tão sério isso, pessoal, é tão profundo isso, que durante esse relacionamento tóxico que eu vivi, 17 anos, eu perdi absolutamente tudo. Esse homem, ele conseguiu, entenda isso, ele conseguiu me tirar absolutamente tudo. Ele me tirou o trabalho que eu amava, que era um trabalho lindo, que eu desenvolvia na Turminha da Graça. Ele conseguiu me tirar da televisão, ele conseguiu me tirar de pessoas que eu amava conviver, ele conseguiu me isolar, enfim, ele conseguiu me tirar
tudo. E no final, ele conseguiu tirar a minha alegria, que eu sou uma pessoa muito alegre, muito para cima, muito extrovertida. Ele conseguiu tirar a minha alegria, me deixando em depressão. Então, quando a Bíblia Sagrada diz cuidado com aqueles que podem matar a sua alma, isso é real. Cuidado. Tem pessoas que não matam fisicamente, não nos agridem, não nos machuca fisicamente, mas machuca e agridem e matam a nossa alma. Cuidado com isso. Eu queria muito de verdade que algum pastor, alguma pastora naquele período tivesse tido a coragem de falar para mim, Aline, sai desse relacionamento, porque Deus não quer isso para você. Deus é Deus de vida, não é Deus de morte. Deus é Deus de realizações e não de frustrações. Eu queria que alguém tivesse dito isso para mim, mas não me disseram isso. Disseram que se eu me separasse e não fosse por causa de adultério, eu estaria completamente em pecado. Porém, pessoal, se você está em um relacionamento que você está morrendo, dia após dia você está morrendo, é necessário sair desse relacionamento porque Deus quer que você viva. Viva, tenha uma vida em abundância, em nome de Jesus. Eu comento mais, eu explico mais, eu destrincho mais no livro, por isso eu quero te indicar para você ler esse livro. Se esse conteúdo ele falou com você, curta, compartilhe, encaminhe para quem você ama e coloque algo no seu coração. Deus te chamou para você ser feliz em todas as áreas da sua vida. Isso é viver o sobrenatural de Deus. Amanhã eu te espero aqui nesse mesmo horário, às 8 horas da noite. Nós temos um encontro marcado. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Até amanhã!